Boa noite a todos, confirmem-me que temos som e imagem. Recebo aqui então algumas confirmações de que está tudo ok e portanto vamos então dar início a este webinar. Um webinar que efetivamente decidimos fazer face também aos mais recentes desenvolvimentos. Não era um webinar planeado e por isso acabámos por fazê-lo aqui também por acharmos que havia essa necessidade de explicar um bocadinho este conflito e de analisar também o impacto ao nível dos mercados. E, portanto, este é efetivamente o título deste webinar, Conflito no Médio Oriente, que impacto nos mercados. Começar com o habitual disclaimer, qualquer tipo de análise técnica ou fundamental não deve constituir recomendação de trading ou investimento, para isso devem consultar o vosso gestor de conta no BIG. Fazer também o disclaimer, porque por vezes no passado também nos alertaram para esse facto e obviamente que somos sensíveis a essa questão, fazer o disclaimer de que aqui, independente, cada vez que se fala de guerra, obviamente que há sempre sofrimento humano de parte a parte, é sempre uma situação que deve e pode ser evitada até à última. Infelizmente a humanidade muitas das vezes não funciona dessa forma e, portanto, dar nota obviamente do número de pessoas que estão também a morrer neste confronto entre Israel e o Hamas, quer do lado da Palestina, quer do lado de Israel, e que obviamente não somos alheios a esse sofrimento humano. Aqui aquilo que faremos e que analisaremos é apenas o impacto financeiro e obviamente nunca tirando partido da situação ou pondo de parte o sofrimento humano. Portanto, só fazer também esse disclaimer e, portanto, começando aqui, obviamente, pronto, um bocadinho para explicar este conflito que se desencadeou no passado fim de semana entre Israel e o Hamas. Temos aqui, efetivamente, a Palestina, constituída pela faixa de Gaza e parte deste West Bank, que está dividido em várias zonas, entre a Palestina, Israel e partes também da Cisjordânia, e a Palestina, conforme também se vê ali, é um Estado de iure, não é? Constituído pela faixa de Gaza e por este West Bank. E aqui importa referir e dizer que o Hamas controla toda a faixa de Gaza e na passada semana, aqui numa cidade junto à faixa de Gaza, uma cidade em Israel, onde decorria um festival de música, o Hamas acabou por lançar uma série de rockets contra Israel e também homens armados e, portanto, iniciando assim mais um confronto com Israel, portanto, este conflito que chegou a estas vias. Deem-me só confirmação de que temos som, porque dão-me aqui a nota de que não temos som, estão todos a ouvir-me, correto? Já vejo aqui que me dizem ok, portanto, deduzo que sim, exatamente. Pronto, isto foi efetivamente então o desencadear deste conflito, isto foram um bocadinho as manobras, as operações militares do Hamas, que entrou aqui com homens armados em todos estes pontos e que disparou rockets para várias cidades israelitas, inclusive algumas delas, Jerusalém, que até atingiram aqui o West Bank. Portanto, estes rockets acabaram por ser disparados em várias direções e em grande número. E, portanto, tendo este conflito já se desencadeado, importante percebermos aqui agora quais é que são os cenários prováveis, sobretudo para este conflito, não é? E, portanto, temos aqui 3 cenários prováveis, 3 cenários que foram apontados pelo nosso CIO, o João Lampreia, que tem aqui esta nota interna e delineou então aqui 3 cenários que também, muitos deles se alinham com a opinião, são os cenários do BIG, mas muitos deles se alinham com a opinião de outros analistas. E, portanto, o primeiro cenário, que é o cenário base, é isto ser mais um conflito local, como já houve no passado entre Israel e o Hamas, portanto, todas essas hostilidades ficam confinadas ao território de Israel e ali e ao enclave palestiniano na faixa de Gaza. A isto o nosso CIO atribui uma probabilidade de 80% a este conflito local. Depois, o outro cenário é um conflito regional, um conflito proxy regional, e proxy porque temos, de um lado, a desencadear-se, continuam as hostilidades entre Israel e Palestina. No entanto,
estas hostilidades alargam-se ao território do Líbano, que tem um grupo bem apoiado pelo Irão, que é o Hezbollah, e à Síria também, que está em guerra civil desde 2011, e de notar, aqui não está escrito, mas que também um dos principais financiadores do Hamas é também o Irão, e isso será importante já nos slides seguintes para percebermos o papel importante do Irão neste conflito. A este cenário atribui-se uma probabilidade de cerca de 15%. O pior dos cenários, a que se atribui uma probabilidade de 5%, é um confronto militar direto entre Israel e o Irão. O Irão, que é um dos maiores players do Oriente, que é membro da OPEC e, portanto, por isso, aliado da Rússia e da Arábia Saudita e do Qatar, é bastante... E só neste estreito aqui, convém também dizer, só neste estreito aqui, que é o Estreito de Hormuz, passa cerca de 20% da oferta de petróleo a nível mundial. Portanto, se este cenário, o cenário extremo a que se atribui uma probabilidade de 5%, se verificasse, a subida de preços do petróleo podia ser superior a 25 dólares, até já havia alguns analistas a darem subidas de 46 dólares, portanto, o que traria o petróleo bem para cima da zona dos 125. Portanto, isso seria muito impactante e, sobretudo, por esta questão do Estreito de Hormuz, que controla 20% ou passa por ali 20% da oferta de petróleo a nível mundial e causaria disrupções muito significativas e, portanto, este é o cenário pior. Depois, o cenário menos mau, a que se atribui uma probabilidade de 15%, é a tal questão do confronto se alargar, o tal conflito proxy regional, e aí a subida de petróleo podia ser entre 10 a 15 dólares. Não se esqueçam que até agora o petróleo subiu cerca de 5 dólares desde o início do conflito. Hoje, por acaso, já vai em 7. Portanto, o mercado está aqui posicionado para este conflito local ainda. Portanto, que é um conflito limitado naquela região ali de Gaza, com impacto limitado na região, com o Irão provavelmente a reduzir alguma produção, mas isso representa uma subida de 0 a 5 dólares e é para isso que o mercado se posicionou, foi a subida que o petróleo teve até agora, hoje sobe mais 2, portanto anda aí na zona dos 7 dólares de subida, portanto o mercado aqui metido entre o conflito local e quase a possibilidade de um conflito proxy regional. E agora vamos ver a que players é que interessa a escalada ou não do conflito. Antes disso, vamos só ver aqui um bocadinho da dinâmica do preço de crudo no passado, é importante vermos aquilo que aconteceu no passado, e efetivamente no passado, o efeito histórico no preço de crudo devido a estes conflitos entre Israel e Hamas, são de uma forma muito generalizada e irrelevantes, porque se virmos aqui este gráfico, uma vez mais elaborado pelo nosso CIO, vemos que nos dias antes à média dos conflitos que aconteceram, que foi 2000, 2008, 12, 14, 18 e 21, o petróleo tinha vindo a retrair e depois do conflito manteve-se mais ou menos na mesma. Portanto, o impacto é praticamente irrelevante. E se virmos aqui no conflito maior, que foi em 2014, aconteceu aí o conflito e o petróleo depois até retraiu. É bem verdade, e eu digo sempre que as questões geopolíticas a tentarmos transacionar petróleo valem o que valem, e por vezes fazermos futurologia é sempre difícil, é obviamente considerá-las, mas é sempre difícil tradar estas questões que nunca sabemos com certeza para onde é que vão evoluir. E é bem verdade que no passado, sobretudo nestes conflitos, 2000, 2008, o nível de produção de petróleo estava bem mais acima do que está no momento atual. Portanto, os catalisadores fundamentais de petróleo antes desta guerra estavam lá, não é? Portanto, continuamos com uma oferta bastante limitada, uma procura crescente e estamos com inventários em mínimos multianuais. Portanto, os níveis de produção no momento atual são muito mais baixos e, portanto, se calhar o impacto desta guerra pode ser maior do que foi no passado, mas aqui historicamente o impacto foi irrelevante. E agora era um bocadinho isto que eu estava a dizer, portanto, vermos quem é que beneficia mais deste conflito. E, obviamente, aqui eu acho que é importante falarmos do papel do Irão. O Irão, que é o 7º maior produtor a nível mundial de petróleo, mete, no momento atual, 3 milhões e 300 mil barris dia no mercado, pesa 3% da oferta a nível mundial e é membro da OPEC+. E aqui vemos um cenário muito interessante, porque o Irão
é o maior financiador do Hamas e do Hezbollah, do Hamas da Palestina e do Hezbollah no Líbano, e desde esta administração Biden, desde que a administração Biden entrou em vigor, que ganhou as eleições, contrariamente ao que a administração anterior tinha feito, na altura o Trump colocou sanções no Irão em 2018 e a administração Biden foi retirando progressivamente essas sanções ao longo destes últimos 2 anos, e aquilo que aconteceu foi muito simples. O Irão passou de produzir 2 milhões de barris dia no mercado para o nível que está atual, este gráfico não está atualizado, para o nível atual que são 3 milhões de barris dia. Portanto, o Irão mete no momento atual mais 1 milhão de barris dia no mercado. Ou seja, um nível de produção que está em máximos de 2018. Ou seja, também o Irão tem mais dinheiro para financiar estes grupos terroristas graças ao facto dos Estados Unidos terem levantado as sanções. E, portanto, a administração Biden, quer se queira bem dizer ou não, também tem algumas culpas no cartório em toda esta situação, porque permitiu, e foi mais permissiva com o Irão, e por isso isso permitiu que se financiassem estes grupos terroristas e que agora têm mais força. E se vermos aqui qual é que é um bocadinho o interesse dos Estados Unidos agora, é ser um bocadinho um pacificador por necessidade, porque também, uma vez mais, graças ao programa da administração Biden no ano passado, que foi um programa de reduzir de forma brutal o nível de reservas, de barris na reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos para tentar manter o preço baixo e controlar pressões inflacionistas, o que é que isso levou? Os Estados Unidos passaram para barris, a reserva passou para 330 milhões de barris no momento atual, portanto, mínimos de sempre. Nos máximos, tinha aqui 45 dias de produção disponíveis, no momento atual só tem 17 dias de produção. Portanto, a reserva estratégica está completamente em mínimos. A administração Biden escolheu começar a encher esta reserva quando o petróleo chegasse a 70, o petróleo chegou a 70 e pouco carregaram esta reserva, e agora o petróleo está a 90 e a administração Biden não tem mais poder de fogo para mandar mais produção desta reserva estratégica e tentar assim controlar o preço. Portanto, não há interesse nenhum dos Estados Unidos que efetivamente esta guerra se transforme num conflito altamente regional, peço desculpa, de um conflito no Médio Oriente, obviamente, porque isso teria impacto muito significativo no preço do petróleo, agravaria pressões inflacionistas nos Estados Unidos, e isso, obviamente, não é o que a administração Biden quer, sobretudo com eleições já em 2024. E agora, um bocadinho a ideia que também que tenho aqui visto, ainda hoje vimos esta notícia, que é um bocadinho o papel que a Venezuela tem. Porque os Estados Unidos, tendo o SPR em mínimos, aquilo que querem um bocadinho fazer é se calhar dar mais poder à Venezuela, achando que a Venezuela pode substituir o Irão. E hoje mesmo vimos que foram levantadas mais sanções na Venezuela, e portanto, com este apoio dos Estados Unidos, a Venezuela tem aumentado a sua produção de petróleo, estava em 400 mil barris dia, passou quase para 1 milhão de barris dia. Notem que a Venezuela, em 2000, 2005, metia 3 milhões de barris dia no mercado, portanto igualava ao Irão. Portanto, teoricamente, isto era um ótimo move, os Estados Unidos levantavam as sanções à Venezuela, a Venezuela em pouco tempo chegava aos 3 milhões de barris dia, substituía o Irão, já a Venezuela está no OPEC também, e aí o Irão passava para plano secundário e já não interessava se o conflito escavava ou não escavava. Qual é que é o problema? Grande parte do petróleo que está na Venezuela é um petróleo que tem uma qualidade menor. Grande parte das refinarias, por estas sanções que lhes foram implementadas no país, fecharam, estão fechadas, as estruturas estão completamente obsoletas e, portanto, não é assim, não é de um dia para a noite que levantamos as sanções e a produção na Venezuela passa de 1 milhão de barris dia para 3 milhões. Isso não acontece. Portanto, à pergunta, poderá a Venezuela substituir o Irão no mercado de crudo? Temos que responder não. Não, pelo menos no curto prazo. Obviamente que, se calhar, a longo prazo, nos próximos anos, a Venezuela pode chegar aos 3 milhões de barris dia. Mas não. Esta estratégia dos Estados Unidos de retirarem sanções à Venezuela com o objetivo de tentar substituir o Irão é uma estratégia que não vai funcionar no curto prazo. Portanto, o Irão continua aqui a ter
imenso poder no meio deste conflito e, portanto, há todo o interesse dos Estados Unidos em que o conflito não escale e por isso é que Joe Biden foi logo a Israel, por isso é que tinha uma cimeira marcada com os países do Médio Oriente e depois, pelo ataque ao hospital de Gaza, que ainda se fala que podem ter sido os israelitas, aquilo que se verificou foi que os países do Médio Oriente se retiraram dessa cimeira e, portanto, há todo o interesse da administração Biden em que este conflito não escale. E pronto, agora, antes de passarmos aos setores que são mais beneficiados e eu apresentar-vos aqui alguns temas mais acionáveis que podem beneficiar, só responder aqui a uma questão, porque tenho aqui uma questão. Mostrou que os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo, mas creio que a Arábia Saudita é o maior exportador. Quer dizer que os Estados Unidos não são autossuficientes, correto? Podem os Estados Unidos aumentar muito mais a produção para fazerem face às reduções de outros países e fazerem cair de preços, pelo menos no seu mercado interno? É assim, esta questão, aqui o que estamos a falar é produtor, a Arábia Saudita, por ter estado a cortar produção, a Arábia Saudita, no momento atual, e isto são dados de julho, isto são antes dos cortes de produção, no momento atual a Arábia Saudita está quase igual ao Brasil, está a meter 5 milhões e 800 mil barris dia no mercado. Portanto, tem um corte muito significativo de produção. Portanto, com isto, os Estados Unidos são de facto o maior produtor. À pergunta, podem os Estados Unidos aumentar mais a sua produção? Nós vamos já ver aqui, eu vou já mostrar um gráfico em um momento, que é, efetivamente, os produtores dos Estados Unidos não têm estado a embarcar em aumentos de produção. O rig count, que é o número de perfurações, continua brutalmente deprimido. E era esse gráfico que eu vos queria mostrar aqui. Deem-me só um momento. Onde é que temos isso? Só um momentinho, exatamente. Ora, exatamente, pronto, era este gráfico que queria mostrar. Notem como o número de novas perfurações por parte de produtores dos Estados Unidos continua brutalmente deprimido. Nós andávamos aqui em 2019 com 1 milhão de novas perfurações, agora temos 622 novas perfurações por semana, quando aqui tínhamos mil perfurações por semana. Portanto, este número caiu muito e só agora é que está a recuperar níveis pré-pandemia. Portanto, esta recuperação dos produtores norte-americanos em termos de produção foi muito lenta e, em parte, também porque, se bem se recordam, na altura, a retórica dos democratas e da administração Biden era de não conceder mais território, mais terrenos aos produtores norte-americanos para aumentarem o seu nível de produção. E agora, como não concederam esses terrenos, eles também não estão interessados em aumentar a produção, até porque o crudo está em níveis bastante atrativos para os produtores, não têm pressa absolutamente nenhuma em aumentar a produção, até porque no passado foram a correr atrás do preço com aumentos de produção e depois viu-se aquilo que viu-se que o crudo caiu imenso e agora os produtores são muito mais cautelosos, privilegiam muito mais o acionista, pagamento de dividendo, do que propriamente os níveis de produção. Portanto, acho que respondi claramente a esta questão. Os Estados Unidos, no momento atual, não podem aumentar muito mais a produção e por isso é que se fiam na Venezuela, mas isso não é suficiente, conforme vimos. E pronto, agora em termos de setores de mercado, vimos que energia foi claramente o melhor setor nesta semana, subiu 3,9%, consumo defensivo subiu 0,81%, healthcare também retraiu menos, portanto, claramente os segmentos defensivos, as utilities também, que subiram bastante, saúde, são claramente os setores mais beneficiados. Portanto, consumo defensivo, utilities, saúde, energia, são os setores mais beneficiados por este tema, pelo tema da instabilidade geopolítica. Apresentar-vos aqui alguns temas que estamos a acompanhar com isto. Isto, uma vez mais, é uma boa razão para estar overweight em qualidade, ou seja, empresas com bons balanços, pouca dívida, níveis de free cash flow bastante elevados. Temos aqui o ETF IS3Q, na Alemanha, que notem aqui, quebrou este triângulo simétrico e agora está noutro triângulo simétrico, ainda pode vir aqui à base do mesmo, mas o IS3Q e o tema de qualidade beneficia de inflação elevada e deterioração de crescimento económico, que são os períodos que vivemos no momento atual, e beneficia também deste tema da instabilidade geopolítica. Olhar também para o rácio entre consumo defensivo e companhias aéreas. Estar overweight em consumo defensivo, porque obviamente é um setor defensivo, e estar underweight, estar short em companhias aéreas, porque efetivamente são altamente penalizadas. Não é só porque, obviamente, ninguém quer voar para Israel, isso tem impacto, mas não tem impacto no mercado global da aviação, mas porque
com a subida de preço do crudo, as companhias aéreas são as ações mais penalizadas, porque obviamente consomem bastante e têm a produção com hedging a preços fixos. Portanto, notem aqui como houve uma quebra em alta desta linha de tendência descendente, e portanto estar longo em consumer staples via XLP e curto em airlines via o ETF JETS é claramente uma opção adequada. Também estar longo em utilities face à banca. Notem aqui como as utilities via ETF XLU estão quase a quebrar uma linha de tendência descendente face à banca via XLF. Portanto, também é bom estar longo XLU e curto XLF. Mais um rácio. E mais um rácio ainda que é estar longo em petrolíferas, XLE, e estar curto em banca, XLF. Notem como este quebrou um cup with handle muito significativo que vinha desde 2019, portanto bastante importante. Por último, para quem queira ter mais exposição a temas militares, empresas produtoras de caças, de tanques, tem o ETF de defesa, que é o XAR, XAR, nos Estados Unidos, que está aqui também a quebrar a média dos 200 dias. Portanto, sendo que aqui a minha preferência, vale o que vale, é estar nestes rácios, porque estes rácios não beneficiam só do tema da guerra. O tema de petrolíferas estarem melhores que banca, ou fazerem melhor que banca, não beneficia só do tema da guerra, beneficia de tudo, não é? A guerra em Israel pode trazer um aumento de preços no crudo. O que é que beneficia um aumento, o que é que traz um aumento de preços no crudo? Aumento de pressões inflacionistas. Quem é que beneficia mais com o aumento de pressões inflacionistas? Petrolíferas, saúde, consumo defensivo. O que é que retrai, ou o que é que faz pior, ou o que é mais prejudicado por um conflito, por instabilidade geopolítica? Banca, a aviação, pela subida de preços do crudo, foi essencialmente isso que aqui apresentámos. Portanto, acho que aqui fui bastante claro nas ideias, nos temas, e pronto, essencialmente fiz então aqui uma análise muito curta neste flash webinar. E mais do que fazer a análise, que é o que privilegiamos sempre, mais do que ter a análise, mais do que ter a teoria, é sermos acionáveis, é perceber como é que eu posso tirar, e perdoem-me a expressão, numa guerra, num conflito, mas como fiz o disclaimer no início, independentemente da escala humanitária, como é que eu posso, ou que mercados é que beneficiam mais desta situação. E vimos aqui claramente todos estes temas, destes rácios, do tema do ETF de qualidade, do tema para quem queira do ETF de defesa, o XAR, que notem face ao S&P, está com melhor performance relativa nas últimas semanas, e pronto, foi efetivamente então isto que referenciei. Estamos então aqui terminados, não é? Eu, como sempre, peço desculpa que ainda tenho aqui questões. Como encontro o ETF de defesa na Big Global Trade, se existir lá? É assim, este ETF, do que eu vi, o XAR existia na Big Global Trade. É por XAR. Do que eu tinha visto, era efetivamente, em só um momento, que eu fiz aqui o trabalho de pesquisar alguns ETFs de defesa. Deem-me só um bocadinho. O XAR está exatamente lá. Se colocar XAR, XAR, aparece logo SPDR, S&P Aerospace and Defense ETF. XAR é o nome do ETF. Este webinar depois vai estar disponível no YouTube, portanto podem voltar aqui e ver efetivamente os títulos que referenciei, sem problema. E tem aqui mais uma questão: como é que se implementa uma estratégia long short que refere compra-se e vende os mesmos valores de cada ETF? Exatamente, a pergunta está respondida, ou seja, se eu comprar 1000 euros de, por exemplo, XLU, vou shortar os mesmos 1000 euros de XLF. Portanto, é exatamente, essa é a estratégia long short. Pronto, não sei se há aqui mais questões. Ok, vejo então que não. Não havendo mais questões, eu, como sempre, peço e vou deixar aqui uns 2 minutos para darem o vosso feedback deste webinar, que foi, obviamente, feito aqui, quase foi um flash webinar, foi feito aqui em cima da hora. E, portanto, de qualquer forma, deem-me então o vosso feedback na caixa de comentários para que possamos sempre melhorar.
E pronto, vou deixar então aqui isto 2 minutinhos para darem esse feedback. Obrigado a todos e obrigado por me terem ouvido. Obrigado.